fato de você trabalhar em vários negócios, te possibilita estar em contato com informações diversas, né, em diversos momentos. Então, entender do negócio é entender como é que está a economia e como que isso impacta neste negócio, entender como está a política e como isso impacta neste negócio. Então, vai te abrindo um leque de conhecimento e possibilidades que eu costumo dizer que aumenta o teu repertório, né? Para você conseguir conversar sobre diversas coisas com diversas pessoas. Então, acho que isso com certeza me ajudou, né? Era algo que eu tinha principalmente como um desafio pessoal, né? Qualquer movimento que eu fazia de uma organização, eu ficava me perguntando: será que eu sei fazer gestão de RH em outro segmento? E eu me permitia viver em outro segmento. Você tinha um certo questionamento, mas que era provocava a evolução. Esse movimento, né? E eu Ou acho seja, você não que teve muito medo de mudança, pelo que eu estou não, entendendo. exato. E eu acho que no final do dia, né, que é o que você fala assim, como é que você descobre padrões, né? No final do dia, assim, pessoas são pessoas em qualquer lugar, em qualquer segmento. Né? Então, o que diferencia uma empresa da outra, de fato, são as pessoas que estão lá, porque elas são, do ponto de vista de humanidade, é a mesma coisa, seja aqui, seja na Alemanha, seja em qualquer lugar, né? As pessoas têm a necessidade de serem reconhecidas, têm a necessidade de crescerem, de se desenvolverem, né? Óbvio que cada um no seu limite, né? Porque as pessoas que colocam os seus limites, mas no final do dia é sobre as mesmas coisas, né? E como você encaixa isso, ou seja, a missão da organização ou o propósito da organização com o propósito de cada colaborador, eu acho que essa é a arte que a gente, dentro das organizações, tem que fazer, né? Nesse sentido de alinhamento de missão, né, para não criar uma dissonância, vamos dizer. O departamento de RH, agente, gestão, vou falar a partir agora, Uhum, né, essa área de pessoas, ela, ela tem um papel fundamental aí na parte de atração de talentos, né? uhum, O Brasil é uma empresa, é uma região, né, uma geografia que falta mão de obra em diversos segmentos. Como que você enxerga a preparação? Como que você vê essa questão? Porque a gente tem muito aquela questão do employee experience, que é uhum, o colaborador que já faz parte. uhum, Mas é aquele que ainda não faz parte, quer fazer parte. Como que funciona essa atração? Como funciona essa comunicação que imagino que afeta a questão uhum, o RH, a área de pessoas na posição do CEO, como que uhum, comunica isso? uhum, Você participa em eventos, você atrai a galera? uhum, Que ações aí que você vê que são benéficas para a empresa uhum. nesse sentido? Eu acho que é uma soma de ações, né? Assim, primeiro eu costumo dizer que você precisa começar dentro de casa com quem está com você. Né? Então, a partir do momento que você tem boas experiências em casa, você passa a ter bons recrutadores trabalhando para você, e não necessariamente só a área de pessoas, Uhum. né? Porque as pessoas começam a falar bem para os amigos, para os familiares, né? E isso, de alguma maneira, vai fortalecendo o poder da sua marca. Esse é um lado. Em as pessoas gostando também, elas começam a atender o seu cliente bem, né? Então, o seu cliente começa a comprar mais, falar bem de você. Então, eu acho que tem uma coisa que é o que a gente chama do employer branding. Né? Ou seja, o fortalecimento da marca, somado a esse employee experience, que é a experiência do colaborador. Então, acho que esse é o maior movimento que, de alguma forma, é, facilita o processo de atração, né? Porque a empresa passa a ser desejada. As pessoas olham, e aí, óbvio, né? Não só do ponto de vista daquilo que você vende, depende do mercado em que você está, mas principalmente da forma como você trata os seus clientes, a maneira como você faz os negócios acontecerem. Isso vai empoderando a sua marca. Isso é um lado. O outro lado, que eu acho que também é importante, aí tem a ver com sustentabilidade mesmo, né? Quais são as ações sociais que a gente faz? Porque é um pouco do que você falou. Eu tenho uma falta de mão de obra, né? Muitas vezes por uma falta de especialização, por uma falta de desenvolvimento, e que a gente, como organização, e aí eu não estou falando só da minha empresa, né? Eu estou falando Uhum. de todas as organizações, tem uma capacidade de olha para a comunidade do entorno.
O que dá para fazer nessa comunidade, né? Como é que você ajuda a aumentar a empregabilidade dessas pessoas e, eventualmente, dar o privilégio ou a prioridade nos processos seletivos da sua organização para que essas pessoas comecem a fazer parte. Então, acho que tem um olhar, e aí quando eu falo também, né, voltando para dentro de casa, tem o que é básico, né? Não só da tratativa, da questão de um salário digno, da questão dos benefícios, né? Tudo dentro do teu contexto cultural, né? Em isso fazendo sentido, fica mais fácil a tua proposta de valor para o mercado começar a fazer sentido, né? Porque as pessoas vão avaliar e a gente, óbvio, tem muita concorrência, tem muita empresa no mercado, né? Mas eu costumo dizer que, assim, tem lugar para todo mundo, né? E aí o que precisa, justamente no processo seletivo ou num processo em que você está buscando candidatos, é de fato você fala, olha, essa é a minha proposta de valor, né? Faz sentido para você ou não faz? E aí conectar sim essa missão, esse propósito, para que as pessoas que venham a fazer parte deste quadro posteriormente, do quadro de colaboradores, se sintam parte, né? E continuem deixando esse legado forte para as próximas gerações. Isso é muito legal, né? A gente vê bastante. Tem várias empresas, pelo menos eu tenho visões do segmento financeiro, criando muita universidade corporativa, mas não apenas para os colaboradores, acaba envolvendo Isso. familiares, ações sociais, pessoal com menos acesso, né, Uhum, com restrição uhum. de acesso, acaba tendo um movimento bastante presente nessas empresas, né, bem inspirador, né. Deixa eu fazer uma pergunta. Tocar uma empresa não é nada fácil, né? Você comentou 3 pontos, mas a gente sabe que tem uns 35, mais ou menos, né? E os dias hoje são muito dinâmicos, as estratégias, obviamente, são conhecidas, mas tem bastante alteração, tem questões políticas, tem questões regulamentares, tem questões de inovação do concorrente e assim por diante. Como que funciona a sua rede de apoio? Que setores dentro aí da sua gestão você busca fortalecer como uma rede de apoio para você conseguir cascatear isso tudo dentro da organização e talvez blindar também, né? Ficar de olho nessas questões externas. Bacana. Eu acho que, de novo, eu privilegio as pessoas, assim, os meus diretos, é o que eu costumo dizer, que são as pessoas que fazem acontecer junto com os times, né? Então, para isso eu tenho meu diretor financeiro e de operações, eu tenho a minha diretora de RH, eu tenho a minha diretora de marketing, de varejo, do comercial. Então, cada demanda específica da organização, eu tenho alguém habilitado, né? Não só com o conhecimento técnico, mas com a habilidade do ponto de vista do que o negócio precisa, para que efetivamente as coisas possam acontecer e serem desdobradas na organização como um todo. Então, de novo, a gente está falando sobre pessoas, né? É óbvio que você falar dos 3 pontos pode parecer reducionista, mas na verdade não é, né? Tem uma série de coisas que se desdobram deste Eles são contexto. agrupadores, na Exato, verdade, né? exato, né? Eu tenho um executivo que eu gosto muito e inclusive faço parte do conselho da empresa dele, que é o Alexandre Prates, que ele fala sempre o seguinte, né? Assim, o resultado você não controla, você controla o processo, porque o resultado ele é consequência da forma como você faz o processo. E eu acho que isso é muito pertinente, né? Eu acredito muito. Então, quando a gente fala de olhar para pessoas, cultura e resultados, é muito nesse sentido, né? Pessoas, você tem as pessoas certas no lugar certo, na hora certa, né? Fazendo o que precisa ser feito da maneira como você acredita e se conecta com os valores do teu negócio, do teu segmento, enfim, o que faz, né, match com aquilo que efetivamente você quer lá na frente. Se você tem, controla o processo e o resultado vai ser consequência disso, né? Então, eu acho que ter esse framework, né, no radar é importante, porque no final do dia é sobre gente, é sobre as pessoas estarem fazendo o que precisa ser feito da forma correta, no lugar correto. Você comentou, né, um pouco antes, você falou, olha, normalmente você criar um ambiente numa cultura próxima ao desejável, ou mudá-la, né, vamos dizer assim, leva aí uns bons 5 anos, uma referência, né, ou seja, não é algo Rápido. muda. Aí comenta da importância das pessoas, mas aí você traz a versão do processo. E aí cai aquela máxima conhecida do administrador, né, processos, pessoas e ferramentas. Quais ferramentas nesse mundo mais tecnológico, mais digital,
que você viu ou percebeu de mudanças, talvez pós pandemia ou pós alguns cenários, que você começa a perceber esse mundo mais digital tomando conta da empresa? Como é uma questão da o que você vivenciou, por exemplo, de transformação digital, seja ela por canais, formas, produtos? O que você sente aí desse mundo digital? Eu acho que o próprio formato do modelo de trabalho é algo que foi muito impactado, né? Então, quando a gente fala hoje das discussões de home office, se é híbrido, se não é, enfim, hoje é perceptível, e aí eu vou dizer, óbvio, que para algumas funções, porque, por exemplo, eu tenho uma área de operações, não dá para eu fazer uma lente home office, né? Mas para áreas mais administrativas, você consegue. Não ficar dando ideia no Pois podcast, é. não, né? Alguém pensou, Pois é, nossa, deixa e eu... aí? Enfim. Mas eu acho que assim, né, guardadas as devidas proporções, isso facilitou e muito esse processo. E aí, quando você fala de modelo de trabalho, por quê? Porque também se conecta de novo com a questão de sustentabilidade, né? Principalmente nos grandes centros. Você evita grandes deslocamentos, você consegue ter uma produtividade maior porque você não está parado no trânsito, e com as ferramentas certas, né, você tendo um bom acesso à internet, você consegue fazer o trabalho acontecer, né? Então, somado a isso, óbvio, né, a gente começou a ver toda a evolução do processo de inteligência artificial, que também tem contribuído muito, não só como parte de um aumento de melhoria de eficiência dentro das organizações, mas que também vem para, eu costumo dizer que é assim, né, para o ser humano fazer aquilo que ele foi convidado para fazer, né? Ou seja, tudo aquilo que de alguma forma pode ser robotizado, porque é uma tarefa mais repetitiva, usar o processo da inteligência artificial te ajuda a cumprir o teu papel de humano, que é de se relacionar, que é de trazer o teu ponto de vista, né? Então, acho que para mim, o digital vem muito nesse sentido, né? Assim, evoluir as discussões do ponto de vista de modelo de trabalho, para a gente ser mais efetivo, voltando àquilo que a gente foi convidado lá atrás para fazer, que foi se relacionar mais, né? Numa camada mais estratégica, você vê que essa questão do híbrido funciona também? Ou você aí acha que tem que ter mais proximidade? Ou a proximidade não tem a ver com a localização, mas com a atitude? Como você enxerga? Essa é uma discussão que eu sempre faço na organização, assim, né? Eu não discuto o modelo de trabalho, porque ele está aí e a gente vai ter que se adaptar, porque isso depende da forma como as pessoas se identificam mais. O que eu discuto, sim, é maturidade da liderança, né? Por isso que E eu fiz a aí, pergunta da liderança. a maturidade da liderança, isso é o que precisa ser avaliado, porque você tem muitos líderes que acham que as pessoas só trabalham se eles estiverem olhando para elas, dentro do escritório, né? Então, acho que isso é o que a gente precisa efetivamente evoluir para. A gente tem funcionado muito bem na nossa empresa, com o formato híbrido, né? E muito naquele sentido. Eu tenho uma política, mas na época do RH, a gente já privilegiava que era assim, entenda com o seu colaborador o que faz mais sentido para ele. Porque eu tenho pessoas que não têm estrutura em casa, então elas preferem ir todos os dias para o escritório, e ok, Sim. tudo bem. E eu tenho pessoas que nem tanto. Eu acho que no final do dia, de novo, né? Acho que o escritório ele precisa ser o momento deste encontro, dessa consolidação, né, do estar junto, não da proximidade, porque mesmo que você não esteja todos os dias, né, presencialmente junto, se você sabe o que precisa ser feito, se você entrega dentro dos prazos que foram acordados, e se você está atingindo os resultados que são necessários, não é necessariamente a sua presença que vai fazer a diferença. Aí a gente volta lá pro comecinho. Se as entregas não acontecem, a cultura desanda, o Exato. híbrido dança. Exato. E a liderança, cadê a galera? Né? Exatamente. Acho que é uma... É um fluxo, acho que né? tem os benefícios vêm de resultado, né? Exato. Porque acho que é inevitável, né? Você falar, putz, uma hora se não estiver indo bem, você vai falar, tá, cadê a galera? Exato. Vai juntar, né? Uhum. É muito interessante. Tem algum ponto na perspectiva, assim, mais contar alguma curiosidade, que você falou assim, nossa, certa situação aconteceu, tinha a menor noção, tive que dar um jeito, não sabia o que ia acontecer, mudou, algo que seja, por exemplo, né, eu comento, vou dar um exemplo para ver, né, se surja. Eu era muito novo, eu fui convidado a ser um coordenador. Só que eu era muito novo e tinha um destaque como um desenvolvedor. Uhum. E aí falaram, pô, vai o coordenador.
E aí, eu acho que eu e mais um monte de gente vai lá e eu fui na FENAC, eu lembro. Comprei um monte de livro, pessoas e tudo mais. Você teve alguma situação dessa que você falou, nossa, agora aqui entendi que aqui mudou, o que eu fui talvez não conta muito, surge um novo momento profissional, uma nova Gabriele é necessária. Teve isso na sua carreira? Eu acho que todas as novas experiências, né? Você sai de um lugar em que você está acostumado, digamos assim, que de alguma forma você tem que se reinventar e fazer novas coisas, mesmo aquelas que você acha que aparentemente eram conhecidas, né? Como eu falei para você, eu passei por diversos segmentos. Então, assim, entrar numa nova organização te demanda aprendizados diferentes do que você tinha anteriormente. E o mesmo eu diria agora, né? Eu estou na posição há 7 meses. Então, estar nesta nova posição, mesmo sendo a mesma empresa por 10 anos, né? Quase 10 anos, tem me exigido um outro lugar de fala, né? Se Um bobear outro na ótica até posicionamento. uma outra empresa, porque Exato. você tem que olhar, é isso que é outro posicionamento, né? Exato. Não Então, é a mesma não é a coisa, né? mesma coisa, né? E aí eu acho que tem um lado que eu sempre falei muito para todos os executivos, né? E eu me coloco nesse lugar, é que você tem que ter muita humildade. Né? Primeiro que você não vai ter todas as respostas, e aí entra um pouco naquilo que você falou. Que rede de apoio é essa que você tem, né? Eu acho que além do meu time, eu tenho meu gestor, né? Que é alguém com quem eu posso conversar, que é alguém com quem eu posso trocar. Fora ele, né? Eu tenho alguns mentores também fora, que é uma oportunidade de compartilhar um pouco das dores e Você tem uma delícias rede de de ser apoio quem sou. interna, mas você Exato, também tem também externo. externa, né? Então, isso vai te dando condições de ir criando essa nova figura, né? Esse novo lugar que te foi denominado. Então, acho que é sempre bom a gente estar aberto às novas possibilidades, né? E não achar que você sabe tudo primeiro porque a gente não sabe, né? É praticamente o que o filósofo dizia, né? Só sei que nada Só sei sei. que nada sei.